Nesse vídeo, eu vou falar sobre aceleração de vídeo por hardware em processadores Intel que tenham vídeo on-board. Esse vídeo deve interessar para aquele pessoal que tem assim uma máquina mais modesta e faz conteúdo ou quer fazer conversões de vídeo e tal, e quer ter uma melhor performance na máquina porque não pode ou não quer investir um dinheiro, uma grana em cima do hardware que já tem, para colocar, por exemplo, um processador mais forte ou uma placa de vídeo externa, como a NVIDIA ou a AMD da vida aí, para ter a melhor performance no geral, né? Porque a aceleração de vídeo em si, ela não é só para fazer codificação e decodificação de vídeo. É também para você usar os drivers corretos na sua máquina, para você ter toda essa renderização de vídeo com os efeitos especiais que a gente tem no computador, para ver vídeo em Full HD sem perder quadros e coisas e tal no nosso dia a dia. Então, esse vídeo vai ser especialmente feito para aquele pessoal que tem esse tipo de máquina aqui. A geração G45 ou então Intel i3, i5 e 7 de terceira geração até a sexta, que vai usar esse driver aqui, o Libav Intel Driver, que é o i965, e do 7 em diante, que usa o Intel Media Driver, que usa o driver IHD. Né? Então, esses aqui são os pacotes que você precisa instalar. Os nomes vão mudar de acordo ou não com a distribuição que você estiver usando. Isso aqui é para o Arch Linux. Você precisa desses pacotes aqui. E esse aqui é um playerzinho levinho de vídeo que a gente vai ver também como configurar ele. Então você tem aqui FFmpeg, aqui. Tudo isso aqui vai estar na descrição do vídeo, não precisa ficar parando o vídeo para anotar, não. Aí, uma vez com esse negócio todo instalado aí, você reinicia a máquina e a gente vai ver, então, se sua máquina está pronta para usar a aceleração de hardware chamada VA API. Nos próximos vídeos eu vou fazer com placa de vídeo AMD e NVIDIA, que tem seus próprios pacotes para serem instalados para poder usar a aceleração por hardware. No caso aqui, VA API é diretamente para processadores Intel. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos ver se essa máquina aqui, óbvio, ela é compatível. Então, VA Info. Então, tá aqui bonitinho, ELAN e tal. Então, isso aqui significa que o VA API está instalado e está na versão bacaninha de uso com essa daqui. Se aparecer uma outra mensagem aqui dizendo não compatível ou coisas assim, não vai ficar legal. Pode até aparecer que é compatibilidade incompleta, mas está valendo aí. Se você tem um i3 de terceira para cima, é quase certo que vai estar tudo funcionando bonitinho aí. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, então, teste de comandos para a gente ver como funciona essa aceleração por hardware. No caso aqui é codificação de vídeo. Então, isso aqui é útil para aquele pessoal que gosta de fazer, como eu, conteúdo para colocar no YouTube, na internet aí, e precisa que a codificação seja feita rápida e que não estresse muito o processador, porque você tem a codificação por hardware e por software. Quando é por software, é a CPU que está fazendo, e o processador normalmente vai lá em cima no uso, né, de processamento, e a temperatura também. E por hardware não tem esse negócio, é feito pela placa de vídeo, pela GPU, e o processador fica folgadão para fazer outras coisas aí. Então vamos lá, vamos começar aqui com esse comando aqui. Isso aqui é por software, ele usa o H264 normal. Então a gente vai vir aqui, primeiro então eu vou fazer a codificação do MKV para MP4. Então, isso aqui é uma conversão direta, ela não tem edição nenhuma, MKV. Então, é o PIL, MKV para MP4. Então, a gente está vendo aqui, ó. Olha aqui a quantidade de quadros, relativamente baixa, e olha aqui em cima o processador a quanto está. 96%, 59 graus. Essa aqui é uma máquina famosa aí dos nossos vídeos, que é o meu notebook todo desmontado, jogado na bancada. E está aqui, é um i3 de terceira geração, 49 por hardware. Para você saber quanto tempo o vídeo vai levar para ser codificado, você pega a duração do vídeo, por exemplo, 10 minutos, e divide por esse número aqui, 1.64. Você vai ver quantos minutos ele vai levar para fazer a codificação de vídeo. Vou voltar lá. E vou fazer agora do MP4 para MKV. Primeiro eu fiz MKV para MP4. Eu estou citando esses exemplos aí que são os mais comuns de uso de formato de arquivo que a gente tem no nosso dia a dia aí. Esse aqui vai ser para MKV. Pimba. Então, mesma coisa. Aqui, ó, quantidade de quadros aqui nessa coluna e o processador lá em cima, temperatura também. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de codificação por hardware. Agora a gente vai ver por software. Era codificação por... Esse aqui. Era codificação. Esses dois exemplos são exemplos de codificação por
software. Agora a gente vai ver para o hardware como é que vai ficar. Aqui a gente vai usar o VA API desses pacotes aqui que foram instalados na máquina. A gente vai pegar então. Então vamos lá. Olha a diferença de quadros agora, ó. Quanto é que está? E aqui você vê, ó, processador 50%, antes estava 90%, 100%. Temperatura até que não muito, mas você pode fazer, inclusive, outras coisas com a sua máquina aí, já que o processador está folgadão lá na história dele. E o outro, então, vai ser MP4 para MKV. Então, a gente vai vir aqui. Mesma coisa. Olha aqui a taxa de quadros. E, novamente, processador lá, temperatura mais baixa, ou quase, né? 50%, tá joinha, funcionando. Lógico que essa quantidade de quadros vai depender da resolução do vídeo, do tamanho do vídeo, se você está usando um SSD ou não, e também da versão da placa de vídeo on-board que você está usando. Essa placa de vídeo aqui é uma HD 4000 e você vai ter uma performance melhor numa HD 620 de sexta geração para cima, né, onde você vai conseguir mais quadros ainda. E mesma coisa, só, você pega a duração do vídeo, digamos 20 minutos, divide por esse número aqui, você vai ver quanto tempo vai levar a conversão em minutos desse vídeo aí. E isso daqui é em relação a você fazer uma codificação direta. Dá para você passar esse VA API para o OBS Studio, indo aqui, quer ver? OBS Studio, configurações, saída, gravação, e aqui você vai escolher esse codificador aqui, VA API H264, ou o Legacy ou o outro que eventualmente esteja instalado aí. Eu não posso mexer agora que estou gravando. E no caso do KDE Live, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, renderizar. Você vai usar essa opção aqui, experimental. Aqui, ó, placa de vídeo NVIDIA, AMD e aqui Intel. Você vai selecionar esse Intel e apesar do Handbrake e do KDE Live fazerem a edição de vídeo com ou sem aplicação de composição, essas coisas todas, se você quiser fazer só a codificação do vídeo de um formato para outro, não vai conseguir fazer, você não vai conseguir chegar até o limite teórico de FPS que a sua máquina é capaz de lidar por causa de um fenômeno chamado overhead, que é o trabalho secundário que são feitos ao mesmo tempo do trabalho principal. Então, o KDE Live ele usa um complemento chamado MLT, que é o responsável pela codificação de áudio e vídeo, né? Renderização final do vídeo, composição, efeitos e transições e tal. E isso daí, o MLT, ele ativa ou não, mesmo se você estiver fazendo só conversão de vídeo. Se você estiver fazendo edição, cortando o vídeo, botando frescurinha, aquelas coisas todas aí, é o MLT que está fazendo isso para você. Mas quando você codifica via API, no caso aqui Intel, não vai ser o processador que vai ficar 100%. Né? Vai ser usada a GPU, isso também não significa que a GPU vai ficar 100%, e a CPU fica livre para fazer coisas mais nobres aí ao mesmo tempo, em vez de você deixar sua máquina parada esperando o processador, a codificação terminar, mesmo que isso leve mais tempo usando a codificação por software. Então, você fica um tempo aí. Imagina você fazer a conversão de um vídeo de 2 horas. Dependendo da máquina, pode levar 2 horas ou mais para você fazer a conversão de um vídeo para o outro, sem aceleração de hardware. Com aceleração, fica tudo mais fácil, então, para você fazer. Então, deixa eu dar uma fechada aqui. E um lance interessante para você fazer, então, é você usar o MPV, que é um player de vídeo, para a máquina mais perereca, para você ter uma melhor performance de uso no vídeo, que às vezes o VLC anda meio de VLCagem aí, quando ele começa a perder quadros. Se você achar que o seu VLC não está fazendo o vídeo rodar fluido, você vem aqui, você abre o VLC, ferramentas, vem aqui em preferências, vídeo, e aqui você muda para a saída de vídeo OpenGL. Porque se você deixar no automático, ele pode eventualmente usar uma dessas outras aqui e pode não ser adequada para a sua máquina aí. E o MPV, você pode fazer a ativação do VAPI para você poder assistir vídeos de forma mais fluida, em máquina mais perereca, editando o seguinte arquivo e colocando o conteúdo que também vai estar na descrição do vídeo. Seria esse arquivo aí. .config, mpv, mpvconf.
E isso aqui ele vai fazer, ó, ele vai habilitar o VA API do seu sistema, vai usar a GPU, no caso, né? E aqui o resto de configurações aí e tal. E isso aí também vai estar na descrição do vídeo para você botar aí na sua máquina. Tudo isso, facinho de ser feito, vai beneficiar e muito a otimização de uso da sua máquina, tanto para fazer edição de vídeo, quanto usar também os recursos de aceleração de vídeo que você tenha na sua máquina, instalando os drivers corretos e demais pacotes adjacentes, olha que bonito, para você ter aí então uma máquina funcional, mesmo ela sendo meio perereca. O pessoal às vezes fica olhando quando vem em casa e vê essa máquina fazendo conversão de vídeo com a 200 quadros, eles falam, que merda é essa, cara? Eu uso Windows com i7 de 10ª geração, não consigo isso tudo. Porra, usa Linux. Foda-se. Então o vídeo que a gente tem para hoje é esse daí, né? Então você já sabe, né? Se gostou do vídeo, faz um pixzinho aí de qualquer valor para ajudar o canal. E gostando ou não gostando, você não se inscreva no canal, não divulgue nas redes sociais, não dê joinha, não comente, não peida, não fode não, sai de cima que eu tô cagando. E mais tarde a gente vai vir com um vídeo aí, talvez, em relação a NVIDIA e processador AMD com e sem vídeo on-board. E depois a gente volta com outro vídeo aí, talvez, se Deus quiser, para colocar vídeo no YouTube. Então, valeu!